Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Trazendo aqui mais um vídeo sobre os presidentes do Brasil. Agora vamos falar de Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, que governou o Brasil entre 1891 a 1894. Ele não foi eleito para presidente. Como assim, Edmar? Quem foi eleito para presidente foi o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto foi eleito para vice-presidência. Entretanto, com a renúncia do Deodoro da Fonseca, ele poderia assumir? Não poderia. Na verdade, ele deveria convocar novas eleições, mas ele não convocou. Já estou aqui, vou ficar por aqui mesmo, sem nenhum problema. Mas ele teve muito problema. Ele teve muito problema. Bem, o Floriano Peixoto vai finalizar a chamada República da Espada, que é o período em que os dois marechais governaram o Brasil, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Vamos ver o que ele aprontou. Bem, assim que ele assume o governo, ele começa a afastar todo mundo que o Deodoro tinha indicado. Ele afasta os governadores, os governos estaduais, porque ele não queria ninguém que fosse aliado ao Deodoro da Fonseca. Ele queria ter seus próprios aliados, né? Ele reabriu o Congresso, que o Deodoro havia fechado, mas depois vai fechar também. Ele abriu, mas fecha. E também, em termos econômicos, ele vai estimular a indústria por meio de créditos. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Bem, a política econômica, eu havia dito no slide anterior, que ele estimula o crédito para a industrialização. Aqui é uma charge do Ângelo D'Agostini, mostrando o crédito que está sendo oferecido aqui para os industriais, e aí o Floriano vigiando aqui como esfinge. E aí, você sabe que o fornecimento de crédito sem um lastro, sem uma estrutura, pode levar à inflação, como aconteceu lá na política do encilhamento. Mas vamos lá, o que ele fez? Ele começou a facilitar a importação de equipamentos, o que era uma coisa muito interessante, né? Para justamente criar a estrutura das indústrias. Concedeu investimento aos industriais e também começou a estimular a produção de papel moeda que estava sob o governo dele. Agora acontece o seguinte, se você faz o estímulo de produção de papel moeda, no final das contas você tem uma grande chance de ter uma hiperinflação. E ao mesmo tempo, então, portanto, que ele estimulou a produção de papel moeda, ele baixou o preço da carne, dos aluguéis residenciais e aprovou a lei de construção de casas populares. Ou seja, então ele ali começou a fazer algumas políticas próximas à população que estava demandando moradia, estava demandando ali uma melhoria nas condições de sustento, enfim. Mas a médio e curto e médio prazo, essa política também não vai se mostrar muito eficaz. Bem, agora ele vai começar a ter problema, ele vai ter fortes oposições de alguns grupos, principalmente dos cafeicultores, porque como ele voltou a sua política econômica para a indústria, os cafeicultores se sentiram alijados. E aí eles começam a fazer protestos. Além da oposição dos cafeicultores, ele também vai ter oposição dos próprios militares. Daqui a pouco a gente vai ver o que isso vai acontecer, o que vai acontecer. Só que o Deodoro da Fonseca ele era muito incisivo. Ele era muito autoritário, na verdade. E aí, por causa do autoritarismo dele, ele foi conhecido como Marechal de Ferro. Eu adoro esse desenho aqui, essa caricatura. Bem, porque o Marechal o Floriano Peixoto, ao invés de convocar as eleições, ele vai terminar o mandato dele, uma coisa que eu já havia dito, né? Bem, por causa da manutenção do mandato do Deodoro da Fonseca, e ele governou sem estar apoiado na Constituição, alguns generais vão fazer um manifesto. Em março de 1893, 13 generais fazem um manifesto exigindo eleições presidenciais. Aí o que o Floriano faz? Floriano afasta todo mundo, afasta os generais das Forças Armadas. E aí em setembro de 1893, Custódio de Melo, que era militar, ele fez uma manobra ali com a Armada. A Armada era a forma como era conhecida a Marinha. Então ele lidera ali um grupo revoltoso que ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Lembrando que a primeira revolta da Armada foi ainda
no governo do Deodoro da Fonseca, ali no finalzinho de 1891, que é a segunda revolta. Essa revolta chegou a acontecer de fato. Houve uma guerra ali entre as tropas fiéis ao Floriano Peixoto e as tropas que estavam seguindo os revoltosos liderados por Custódio de Melo. Bem, e aí o que acontece? O Floriano Peixoto, ele vai posicionar, como vocês estão vendo aqui, canhões na praia, ali em alguns fortes, e enquanto os navios estavam ali na Baía de Guanabara, também bombardeando e também com os seus canhões direcionados à terra. Bem, então houve um intenso bombardeio nessa segunda revolta no Rio de Janeiro. O Floriano então reage e aí a guerra fica ali por um tempo bem perigosa ali para a população e até mesmo para o governo, claro, sobretudo pior para a população, né, que está sofrendo ali aquele bombardeio. Mas o Floriano Peixoto, graças àquele estilo autoritário dele, acabou congregando pessoas que gostavam desse estilo. E aí esse grupo, que eram os floriomínios, acabaram chamando, eles eram conhecidos como jacobinos, que eram ali os radicais, defensores da República, né? Então esses jacobinos voluntários se juntaram ao Floriano Peixoto para resistir aos revoltosos que estavam querendo destruir o governo do Floriano Peixoto. Bem, os líderes da revolta do Rio de Janeiro se renderam ali em março de 1894, portanto a revolta ali dura de setembro de 1893 até março de 1894. E algumas pessoas foram presas e as pessoas que não foram presas se juntaram a outra revolta que estava acontecendo lá no sul, a chamada Revolução Federalista. Portanto, o Floriano Peixoto enfrentou duas guerras ou dois movimentos revoltosos durante o seu governo. A revolta da Armada, por causa das questões relacionadas à convocação da eleição presidencial, que o Floriano Peixoto simplesmente se recusou a fazer, e a Revolução Federalista tem a ver também com essa questão da organização do Estado brasileiro, do Estado republicano brasileiro, mas também tem a ver com questões peculiares, questões específicas ali do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que aconteceu na Revolução Federalista. A Revolução Federalista começou no governo do Floriano Peixoto, mas ela vai acabar depois do governo do Floriano Peixoto. A Revolução Federalista colocou frente a frente dois grupos, os maragatos e os pica-paus. Que nome engraçado, maragatos e pica-paus. Daqui a pouco a gente vai saber por que eles tinham esse nome. Bem, o Rio Grande do Sul era um ponto nevrálgico da República. Eu adoro usar essa palavra, nevrálgico, é um ponto central, um ponto core, é um ponto muito importante ali para a solução e para a condução da República Federativa Brasileira. Por quê? Porque havia esses grupos aí, quem governava o Rio Grande do Sul era o Júlio de Castilho, esse belíssimo homem que está aqui à sua esquerda, esse homem com esse cavanhaque bonito aqui, homem de meia idade, grisalho, olhando para o infinito e buscando inspiração para fazer suas poesias. Bem, o Júlio de Castilho, ele sofreu uma severa oposição e chatíssima oposição do Silveira Martins, que parece aqui com o Machado de Assis, com o Oclin, está aqui com essa barba branca aqui, também bonito esse homem, né, o Silveira Martins. E aí essa rivalidade acabou levando a uma sangrenta guerra civil. Edmar, então a guerra aconteceu por causa disso? Não foi por causa só da rivalidade, mas é justamente a disputa pela hegemonia do projeto político. É fundamental que vocês entendam que neste momento inicial da República Brasileira não havia um entendimento, um consenso em todo o país sobre a melhor forma de conduzir a República. Então havia diferentes projetos e esses projetos foram confrontados em termos de guerra, em forma de guerra lá no Rio Grande do Sul. Por isso que a Revolução Federalista é fundamental. E a vitória do grupo ligado ao Júlio de Castilho foi fundamental para a consolidação da República Brasileira, tá bom? Vamos ver o que aconteceu. Primeiro, o Partido Republicano Rio-Grandense, PRR. O Partido Republicano, ele era mais ligado à corrente positivista, que também era ligado ao Floriano Peixoto. Embora o Floriano Peixoto não tivesse muita ligação com esse pensamento positivista. De qualquer forma, eles defendiam uma ditadura republicana, um governo forte, centralizado, que governasse com mão de ferro, né? Bem, então portanto, adepto ao positivismo,
Ele era apoiado por Floriano Peixoto e tinha aliança, o Partido Republicano Rio-Grandense, tinha aliança com Júlio de Castilhos, que era o governador. E eles, esse grupo era chamado de pica-paus por causa do uniforme, do uniforme deles, que era azul e vermelho. Mas eles também foram chamados de chimangos, que era uma espécie de ave de rapina. Obviamente que esses apelidos eram apelidos pejorativos, né? O cara não ficava batendo no peito, eu sou pica-pau, eu sou chimango. Pica-pau é coisa da Disney, sei lá da Disney, de qual estúdio que é. Bem, do outro lado existiu o Partido Federalista. O Partido Federalista defendia o parlamentarismo, ou seja, uma maior autonomia do parlamento e do corpo legislativo, né? Então, portanto, um governo executivo menos forte. O parlamentarismo prevê isso, porque o corpo legislativo ele tem um equilíbrio maior, porque no sistema presidencialista o executivo é bem mais forte, né? Não deveria ser, teoricamente tem um equilíbrio, entretanto a figura acaba aparecendo mais. Já então os federalistas defendiam o parlamentarismo, ou seja, uma espécie da existência de o presidente do parlamento seria então o primeiro-ministro que governaria de fato. Eles pretendiam revogar a Constituição Gaúcha, que permitia a reeleição eterna, e esse foi um ponto importante, porque o Júlio de Castilhos ele queria morar lá no Palácio do Governo para sempre. Ele ia, gostei disso aqui, eu vou governar o Rio Grande do Sul até o dia que o Inter for campeão do mundo. E aí então ele queria ficar lá, obviamente que o Silveira Martins não queria isso, né? Bem, então Silveira Martins, apoiado por estancieiros gaúchos, estancieiros são fazendeiros gaúchos, né, eles estão ali se revoltando e querem mais, eles querem mais autonomia para o parlamento. E eles eram chamados de maragatos, porque tinha muitos estancieiros gaúchos que foram apoiados, que moravam no Uruguai. E teve uma galera também que veio do Uruguai. E esse pessoal eram descendentes, ou eles moravam numa região onde havia muita gente que veio de uma região da Espanha, que era conhecido como Maragateria. Então, os pica-paus chamavam os federalistas de maragatos. Obviamente que isso também era um apelido pejorativo, né? Bem, como é que aconteceu então? O Floriano Peixoto percebeu que o negócio estava meio feio lá e começou a mandar tropas para dar suporte aos republicanos, né? Que era o PRR. Bem, os federalistas eram liderados, tinham aqui a liderança do Silveira Martins, mas tinha um militar que era chamado Napoleão dos Pampas, é um cara que nunca perdia nenhuma batalha. Então o Gurmecinho do Saraiva era Napoleão dos Pampas, ele liderava as tropas, era no campo de batalha, né? O Silveira Martins era mais um político e o Gurmecinho Saraiva é aquele executor, aquele homem de campo, aquele homem que vai para frente, que dá tiro, que toma tiro e morre, ressuscita, enfim, vocês entenderam. Muito bem. Os federalistas ligados então ao Gurmecinho Saraiva e também ao Silveira Martins, eles conseguem tomar no desenrolar da guerra, a cidade de Desterro. Você não sabe qual é a cidade de Desterro, eu já dei spoiler aqui, vocês já estão vendo, né? Eu ia brincar com vocês, para vocês tentarem adivinhar qual é a cidade atual. Que cidade atual se chamava Desterro? É a atual Florianópolis, gente, vocês não sabem disso. Agora, o que vocês também não sabem é o porquê que Florianópolis se chama Florianópolis. Porque foram as tropas de Floriano Peixoto que ajudaram a libertar a cidade. Em homenagem a isso, em homenagem a essa situação, para celebrar essa situação, colocaram o nome de Florianópolis para a cidade de Desterro. E aí ela se chama Florianópolis até hoje. Bem, os federalistas, eles tomaram a cidade, e antes do Floriano libertá-la, os federalistas tomaram a cidade, portanto a guerra começa no Rio Grande do Sul e ela vai subir. Ela vai subir para Florianópolis, ela vai para Santa Catarina, vai subir ali para o Paraná. Enfim, e lá no Paraná, algumas tropas da Revolução Federalista se encontram com a galera que estava descendo ali da revolta da Armada. Então, a revolta da Armada, ela emenda com a Revolução Federalista, principalmente porque eles eram opositores. Os federalistas
tal como a galera que se revoltou na Revolta Armada, eles eram opositores do Floriano Peixoto. Então eles se encontram para unir forças contra o Floriano Peixoto. E o Floriano Peixoto mandou ali tropas. E aí, em 21 de janeiro de 1804, uma sangrenta batalha se dá na cidade de Lapa. Lapa não é só um bairro ali do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, perto do centro do Rio de Janeiro, mas é uma cidade lá do sul, em que se deu uma grande batalha, e essa batalha, que durou 20 dias, foi uma carnificina. Dezenas, talvez centenas de pessoas tenham morrido nessa batalha, representada aqui por essa imagem lindíssima que eu mesmo fiz. Não, mentira, eu peguei na internet. Muito bem. E como é que chegou? Bem, por um lado, então, tinham as tropas, de um lado tinham as tropas do Floriano Peixoto, esse homem com esse bigode lindo maravilhoso aqui, do outro tinha as tropas lá do grupo federalista, né? Bem, depois desse cerco da Lapa, as forças federais, eu não disse federalista, federais e castilhistas, ou seja, as tropas aliadas ao Floriano Peixoto, se organizam e retomam as posições conquistadas pelos federalistas. Então os federalistas tomaram algumas posições e aí depois Floriano Peixoto reagiu contra os federalistas, tá bom? Edmar, qual é a diferença entre federais e federalistas? Federais é ligado ao governo federal. Federalista é aquele pessoal que defendia o federalismo, ou seja, o parlamentarismo, ou a diminuição da importância ou a centralização do poder nas mãos do presidente, tá bom? Bem, os combates eles vão se estender até agosto de 1895, obviamente o Floriano Peixoto já não estava mais no governo, e aí a guerra, ela acaba com a assinatura em Passo Fundo, a assinatura da paz, do armistício, na cidade de Passo Fundo, já no governo do Prudentíssimo de Moraes. Bem, a guerra matou 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, dentre as quais centenas foram degoladas, porque a situação econômica do país era muito ruim e aí a galera não tinha bala para matar, porque a bala custava muito dinheiro, não tinha dinheiro. Então, o que eles começaram a fazer? Degolar as pessoas, porque era mais barato, quer dizer, era muito mais, humanamente falando, pior, né? Sei lá se é melhor ou pior, mas devia ser horroroso para ver aquilo. Mas então, centenas de pessoas foram degoladas para economizar bala. Olha que coisa absurda. Tem uma aqui imagem rapidinho que eu vou passar rapidinho. Não é essa não. Mas enfim, e por causa dessas degolas de centenas de pessoas, essa revolta também ficou conhecida como Revolução da Degola. Olha a imagem que passou. Opa, quem viu, viu. Quem não viu, não viu mais, não vê mais. Bem, depois que já no finalzinho do governo Floriano Peixoto, embora a paz de Passo Fundo só aconteça no governo do Prudentíssimo de Moraes, mas ele ali não conseguiu chegar ali no finalzinho do governo dele com as coisas mais ou menos encaminhadas. E aí ele teve então, depois que ele conseguiu apaziguar os ânimos, ele conseguiu terminar o seu mandato. Eu falei conseguiu umas 10 vezes. E ele organizou as eleições do seu substituto, em que será eleito o Prudente de Moraes, né? E aí ele se retira da vida pública. Não quero saber disso aqui mais não. E aí, no dia 29 de junho, ele morreu de tuberculose, de 1895. Pouco tempo então depois que ele saiu do poder, ele morreu. O que aconteceu também com o Deodoro da Fonseca, pouco tempo depois que ele saiu do poder, ele morreu, e o Floriano Peixoto também. Morreu na cidade de Divisa, que é a atual Floriano. Então o Floriano Peixoto é o cara que tem duas cidades com o nome dele, Florianópolis e Floriano, que fica lá no Rio de Janeiro. Bem, segundo a Gazeta do Povo, durante os momentos mais tensos do seu governo, saía escondido pelos fundos do Palácio do Itamaraty, às 2 horas da madrugada, de maneira a burlar a segurança encarregada de proteger-lhe a vida. E sozinho tomava o bonde para voltar para casa, pagava passagem no próprio bolso. Dizem que ele gostava da biritinha também, né? Ele chegava às vezes meio arrumado assim para trabalhar. Vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Bem, moçada, então é isso. Qualquer dúvida, vocês, por favor, podem me chamar, podem colocar aí no comentário, que a gente vai conversando, que a gente vai batendo papo e a gente vai seguindo essa vida maravilhosa, que é bonita e é bonita e é bonita. Tchau, Floriano Peixoto!
um homem lindo, Marechal de Ferro,